Tá bem, pessoal, voltando para o segundo vídeo sobre autoestima, né? Vocês viram que meia hora não foi suficiente para a gente falar tudo, mas vamos ver se a gente consegue concluir o tema hoje, tá? Então, ok, se você assistiu o primeiro vídeo, aquele da semana passada, a gente buscou dar diversos exemplos, mais uma vez, que não são uma regra, embora são muito importantes que a gente transforme isso em tema de auto-investigação. Para você buscar encontrar dentro de si aonde eu tenho um bloqueio na minha autoestima. Tá? Mas eu acho bem importante dizer assim, pessoal, a gente até falou na semana passada também. Faça uma auto-investigação sem crítica, sem auto-julgamento, sem auto-punição, mas ao mesmo tempo tem que ter uma certa isenção. Por quê? Muitas pessoas, deixa eu me virar um pouquinho. Elas estão na situação de baixa autoestima acreditando que são os salvadores, que são os especiais, que são os escolhidos. Então tem muitas crenças subjacentes ao processo que muitas vezes é difícil da pessoa perceber. Porque ela está acreditando naquilo. Isso, por isso que muitas vezes, eu diria assim, um bom trabalho de autotransformação, ele é feito com a ajuda de um terapeuta experiente. Que te ajuda a ver, né? Isso, ele te dá outros pontos de vista e vai enxergar pontos cegos na pessoa que ela comumente não vê. Isso. Tá? E a autoestima é muito comum que a gente tampe os nossos olhos para certas coisas. É porque já está tão comum, Isso, é um movimento tão normal, que você diz, não, mas é assim mesmo. Isso. Mas aí, a grande questão é, ok, olhei para minha vida, olhei para os detalhes que eu não estou querendo dar atenção. Isso. E percebi extremos, percebi ausências ou excessos e que reflete baixa autoestima em mim. E o que eu faço com essa tranqueira agora? Isso, o que você faz com esse monte de bagagem? Isso. Tá, então vamos procurar dar pontos de vista diferentes, né? Então eu acho assim, que você recuperar a sua autoestima, na verdade, é você recuperar a si próprio. É um resgate de si mesmo. Isso. Passa o caminhão. Corta. Então é um auto-resgate, por quê? Porque até agora você era por demais aquilo que você via. Você era por demais aquilo que você queria ouvir das pessoas. Isso. Você estava buscando, de alguma maneira, os aplausos, um reconhecimento, então você estava fora. Isso. Tem um exemplo que eu vi uma vez num terapeuta que ele dizia assim, que é como se você tivesse distribuído todo o seu ouro para o mundo e agora você vai resgatando aquelas moedinhas e vai dizer, não, isso me pertence. Isso é interessante, isso, né? Uhum. Essa forma de ver. Você vai se trazendo de volta, Isso. você vai se reconhecendo, você vai se encontrando, vai vendo o seu valor, o seu respeito, as suas qualidades, aquilo que você de verdade é e aquilo que você não precisa ser para agradar as pessoas. Isso. Até onde você percebe como saudável que as pessoas entrem na sua vida e interajam com você e até onde os relacionamentos estão sendo abusivos e que você se transformou no capacho. Porque quando você se transforma no capacho, você não está dando limite para os outros também, né? Você não está pondo até onde você pode ir, até onde o outro pode pedir para você, até onde você pode fazer. Então você está indo para um extremo, né? E quando eu começo a cuidar de mim, porque é uma falta de cuidado, então a gente se trai muito, né? A gente deixa de olhar pra gente para poder olhar para o outro o tempo todo. E é muito bom você olhar também para o outro e entender o outro, o ponto de vista dele, porque cada um tem um ponto de vista. Tá tudo bem, é um respeito pelo outro. Mas quando esse respeito pelo outro deixa de ter o respeito por mim mesmo, aí é um problema. Porque eu me machuco para não machucar o outro. Isso se torna invasivo. Né? É estranho, é uma coisa até meio louca se você for pensar. Não, eu não quero, eu não gosto. Mas eu vou fazer porque se eu não fizer, o outro vai achar ruim. Então eu me machuco, eu me traio naquilo que eu realmente quero. Eu não exponho o que eu quero, o meu pensamento, a minha ideia, a minha vontade. Eu não coloco isso porque o outro vai ficar triste, então eu me machuco. Porque fere um ponto de vista dele. Então é preferível que eu me saia ferida nisso. Isso, então é um auto-sacrifício que é meio insano, se a gente for pensar. Então, como que eu resgato isso? É começar a pôr você como prioridade na sua vida. É para isso, de novo, a gente viu aqueles pontos
né, na semana passada, para ter uma noção de aonde nós estamos cegos. Isso. Uhum. Tá? Então a primeira coisa é assim, não existe autotransformação sem autoinvestigação. Então você tem que olhar para a sua vida e entender que ela é o resultado do que você é. Dentro. Isso, por dentro. Então assim, olhar a vida como um grande espelho da maneira como você se relaciona dentro de si próprio. Tá? Porque tudo são espelhos. Então vamos lá. Seus relacionamentos são espelhos da maneira como você trata a si próprio. Sim. Pessoas que têm relacionamentos abusivos, a nível físico, a nível emocional, a nível verbal, é porque elas estão sendo abusivas com elas próprias, porque elas estão se permitindo isso. Pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, em que elas têm uma capacidade, vamos dizer assim, X, e elas estão lá, né, assim, se permitindo exercer metade disso. Menos que X. Menos do que elas podem dar. Por que você está num lugar em que você não pode exercer o seu máximo? E não está contente com isso, né? Que é o mais importante, é como eu me sinto nisso. Existem pessoas que têm muito a acrescentar no mundo. Aí elas acabam entrando num ambiente medíocre. Por quê? Porque ela está sendo medíocre consigo própria. Tá? Ela está carregando isso dentro de si. O que mais? Existem pessoas que têm bastante capacidade e que vão além dela. Que se colocam além daquela capacidade, e novamente se sacrificando, se doando, fazendo caridade, não importa o nome que a pessoa dê, e aí ela também se machuca, porque ela também não está cuidando dela, ela não está no limite dela, ela vai além. Que seja em prol de um projeto, de uma pessoa, de um relacionamento, de um emprego, não importa. O importante é entender nisso, assim, gente, na autoestima tem alguns limites meio tênues. Sutilezas. Isso, meio sutis. Porque a gente aprende, por exemplo, que é muito bom fazer um trabalho comunitário, fazer um trabalho de caridade, e a gente não está desmerecendo isso. É bom mesmo. É bom isso. Você quer repensar a sua vida, por exemplo, vai trabalhar num hospital como voluntário. Num asilo, isso. Num orfanato. Vai se doar para as pessoas que têm menos para você, e você vai perceber que sim, você tem muito motivo para agradecer, você tem muito para acrescentar, você tem muito para aprender com esse tipo de coisa. É muito reconfortante, mas você tem que ir com a mentalidade correta. Vamos lembrar sempre, não é o que você faz, é a maneira como você está indo lá. Isso. Então se você está passando dos seus limites, tem que se questionar por quê. Isso, por que eu estou fazendo isso? Quais são as engrenagens secretas que me movem para isso? E entrar num estado de auto-reconhecimento a respeito de até onde eu posso e aonde não é saudável, aonde não é seguro, aonde eu não devo entrar. É uma autorreflexão, né? Por que eu estou agindo assim, né? E aí a gente volta naquilo das crenças, do que eu acredito. E aí a gente tem que se questionar, eu estou fazendo assim, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer e isso aqui vai se perder. É verdade isso? Puxa, você é o cara, né? Você é o bambambam da bola. Então, a gente tem que estar sempre se olhando, se questionando se aquilo que eu estou acreditando e que está me movendo a passar de um limite, a não cuidar de mim, a exagerar em algumas coisas, né? É real. Se é verdadeiro. Então, se eu não posso, se eu quero mudar meu estilo de vida, um exemplo, que algumas pessoas dizem, eu gostaria de sair, a gente mora numa cidade pequena, foi uma escolha nossa, nós sabemos o porquê disso, foi algo que nos movimentou, né? Que nos trouxe para uma cidade pequena. E algumas pessoas que nos conhecem, às vezes falam, eu gostaria de fazer a mesma coisa que vocês, e morar num lugar mais tranquilo, que eu possa andar a pé à noite despreocupado, sem risco, né? Que possa tomar um sorvete na praça, não importa se vai a pé ou de carro, que tá tudo bem, mas eu não posso. Então, aí vem as crenças da pessoa, você realmente não pode, né? Você realmente não pode sedar isso. Talvez não seja o momento mesmo, cada um tem seu tempo, mas a gente tem que se questionar, é verdade isso que eu estou me falando? É verdade isso que eu estou afirmando para mim mesma? Eu realmente não posso? Ou algo dentro de mim acredita que não posso e eu posso tudo que eu quiser? Qual que são as limitações do nosso mundo? Não tem limitação. Tem possibilidades infinitas. Infinitas. Porque tudo já existe. Isso, tudo já está aí. Né? Então, a autorreflexão
a olhar para dentro de si, se questionar por que estou agindo assim, por que eu me machuco por isso, por que quando uma pessoa me faz uma crítica, isso dói. Isso. Por que quando alguém me elogia é difícil eu aceitar o elogio? Que também é um Isso é bem extremo. interessante. Né? Porque pessoas com baixa autoestima, na maioria das vezes, e nada é regra, mas na maioria das vezes, quando você faz um elogio, a pessoa não consegue dizer assim, ah, obrigado, porque ela não consegue reconhecer aquilo. Então ela diz, Isso. Ou então, imagina, eu não mereço isso. Ou ela acha que não é verdade. Isso, ou ela diz, tá falando só por falar. Porque pra ela aquilo não é real. Então, é se questionar mesmo. Que esse é o ponto principal. O que eu faço para melhorar minha autoestima? É autorreflexão, é autoconhecimento mesmo. Por que eu ajo assim? Por que eu estou fazendo dessa forma? O que está me motivando a fazer isso? Isso. Né? E daí, a partir dessas perguntas, dessas observações, você começa a ter uma mudança nas suas atitudes, nas suas percepções. Você começa a ver, nossa, realmente eu estou priorizando mais a limpeza do meu quintal, que me machuca, tira a minha saúde, do que a minha saúde. Estou priorizando um trabalho que pode me dar uma recompensa, uma remuneração X ou Y acima do meu lazer, da minha família, do meu bem-estar. Isso, exatamente. Vale a pena? Então aí a gente percebe que muitas vezes, para manter certas coisas dentro de nós, que pode ser um conforto, uma aparência, um certo tipo de reconhecimento, a gente na verdade se põe para baixo. Se põe para baixo. A gente se vende. Isso. Se vende, ótima Isso, palavra. a gente se vendeu. Sim. Né? Se vendeu por um agrado, por um dinheiro, por um reconhecimento, por qualquer coisa. Uma palavra Isso, amistosa. exatamente, a gente se vende e se coloca em situações em que acaba se transformando num escravo daquela situação sem perceber. Isso. É isso mesmo. Tá? Entra numa prisão invisível. E é o grande cerne de 95% dos problemas das pessoas. Elas estão em prisões invisíveis, criadas pelas suas crenças, pelas suas distorções de percepção, por não saber lidar consigo própria, por não, no resumão, vamos assim, resumindo, por não olharem para dentro de si e se conhecerem. Por se identificarem com o mundo fora e esquecerem que elas são seres individuais, que têm direito a ter escolhas, a quebrar paradigmas, a fazer diferente, que ninguém é obrigado a seguir o caminho dos outros. E é interessante porque se eu estou, essa questão da prisão invisível, né? Se eu estou acostumada, se eu acredito que eu só vou ter valor quando as pessoas me falarem que eu tenho valor, eu vou estar sempre buscando isso, sem perceber que enquanto eu não me valorizar, isso nunca vai se completar em mim. Esse vazio de esperar que as pessoas me reconheçam vai sempre existir, porque está aqui dentro o vazio. É eu comigo mesma, esse vazio. Eu me reconhecer, eu me aceitar, eu me perdoar, eu comigo mesma. Porque esse trabalho de autotransformação e de ser feliz e de estar pleno é muito individual. Né? Mesmo num casal, um auxilia o outro, mas é individual. Tem diferentes caminhos que nos conduzem para isso, não tem uma regra. Não tem regra nenhuma. Mas, por exemplo, um estudo que a Universidade de Harvard fez há um tempo atrás, alguns anos atrás, com jovens executivos. Qual que era a meta deles? $1 milhão. Olha só a meta, prioridade da vida deles. E aí, quando eles chegavam no 1 milhão? Era 2. Ia sempre aumentando, nunca estava satisfeito. Isso, então assim, o que acontece? É uma sensação eterna de insatisfação, é o que move esse desequilíbrio. Isso vale para tudo, para o $1 milhão dos executivos, para os meus relacionamentos, que sempre me deixam insatisfeito, para a minha profissão, que nunca me deixa plena. Então assim, é aquela sensação de vazio que ainda é quase uma regra da nossa humanidade e que transformou o nosso mundo e a nossa sociedade nisso que a gente percebe. As pessoas estarem sempre correndo atrás de algo incessante, né? Do lado de fora, elas sempre querem alguma coisa e no fundo elas não sabem nem o que elas querem, porque não é fora, é dentro que a gente tem que se encontrar. É isso mesmo. Então a autoestima, ele é um auto-reconhecimento de quais são as minhas necessidades, o que é que vai me acrescentar
valor? De que maneira que eu posso contribuir e me doar? Isso. Então vamos entender assim, esses vídeos que a gente faz. Um dos objetivos dele é contribuir. Distribuir. Eu não precisava estar aqui perdendo, né, gastando a minha meia hora gravando esse vídeo, mais uma tarde de edição, nossa, que perda de tempo. Mas tem pessoas que aproveitam. Então, por que eu vou Para manter? nós não é perda de tempo. Não, é uma alegria. Exatamente. Né? Então, assim, é um sacrifício, é uma caridade, Mas que alimenta. mas que alimenta a alma. E isso não tem esforço, não tem dor. Então, essa é uma diferença sutil que para algumas pessoas é um pouquinho difícil delas entenderem. Talvez aí caiba um exemplo, né? A gente tem uma conhecida que um dia eu perguntei para ela assim, como eu sei que o que eu estou fazendo é o correto, né? Tá certo. E ela olhou e falou assim, se tiver brilho nos olhos, é porque tá certo. Né? Se os olhos estiverem brilhando, tá alimentando, né? Então você tá que nem uma criança pequena quando tá feliz, os olhinhos brilham. Então se seus olhos estão brilhando, é porque tá certo. Então se você está no emprego, num relacionamento, se você está no seu dia a dia, se você na sua alimentação, se no cuidado com você mesmo, seus olhos não estão brilhando, é porque tá faltando algo. E esse algo é você olhar para você, é você então onde está o limite disso? Aonde eu estou exagerando? Ou aonde eu estou faltando? Isso. Comigo mesma, que não está fazendo meu olho brilhar. Então, olha só, a gente teve até um desdobramento interessante e um pouco inesperado. Então, se para a gente equilibrar a autoestima, a gente tem que olhar para dentro de nós e encontrar essas necessidades mais profundas, então, né, a autoestima tem a ver com a realizar no mundo, vamos dizer assim, no nível mais profundo, os desígnios da minha alma. Trazer aquilo que eu tenho de mais verdadeiro para fora. Isso, não ser medíocre. Não ser medíocre, e isso ser impecável naquilo que eu faço. Tá? Nossa, ficou até bonito assim, né? A gente falando assim, uau, que ficou lindo, filosófico ficou agora. Bem filosófico isso. Então, é sair da penumbra, sair da sombra, sair daquela parte obscura da nossa mente ego, né, que está sempre em busca de um reconhecimento, de preenchimento, de alguma forma. Né? Isso é o ponto-chave, né? A gente falou sobre isso, mas não usou esse termo. Nós temos várias partes dentro de nós. Né? E a nossa parte mais obscura é aquela que não se cansa de ter as coisas, é um poço sem fundo, é um buraco negro. Suga tudo. Ele sempre quer mais para se sentir alimentado, pleno, preenchido. Né? Ele não se cansa. Nunca fica pleno e nunca fica preenchido. Nunca chega no limite. Nunca tem limite. Para mais ou para menos. Sim, extremos. Isso. Aversão e avidez, né, dentro da filosofia budista. É onde o outro ele acaba se transformando uma salvação. Isso, para mim. Né? Numa figura de é ele que vai, ou é o mundo, ou é aquela pessoa, é a moedinha que eu distribuí, né? Exato. Tipo, é ele que vai me completar. Isso. Não importa se isso é o seu trabalho, se é um relacionamento, não importa. É quando eu dou algo que é bom, talvez só para aquela pessoa, ou quando é bom só para mim. Ser egoísta também Isso, é outro extremo. Tem que ser uma via de mão dupla, em que você troca de maneira equilibrada, sem abusar de ninguém, sem enganar a confiança da pessoa, sem iludir a consciência dela. Sem ser leviano com as coisas. Isso, exatamente, onde você é transparente, onde você é você. Isso. É simples. É simples, mas o que acontece de novo, né? A gente não aprendeu isso em lugar nenhum. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende com os nossos pais. E né? também não aprende na religião. Isso, e nem na sociedade. Nem, muito menos. Tá? Então, assim, é um trabalho de desconstrução. É uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes. Olha só, nós vamos entrar num trabalho terapêutico, ele é um trabalho de autotransformação. Ou seja, nós vamos quebrar esse vaso e nós vamos construir um outro. Literalmente a carta 16 do tarô. Isso. Né? A torre. Tá tudo ruindo, tudo aquilo que você construiu vai ruir. Porque para você construir uma casa nova, você precisa destruir a casa velha. Exatamente. E a destruição às vezes incomoda um pouquinho, mexe com aquilo que a gente acredita ser a nossa personalidade, mas eu sempre fiz isso, e quem eu vou ser quando eu não fizer mais isso? Isso. Né?
Mas o resultado final é surpreendente. Então, assim, além de tudo isso que a gente falou, eu vou deixar aqui em anexo, né, no link aqui embaixo, um texto com... Nossa, até fugiu o número agora. Eu acho que são 50 crenças limitantes relacionadas à autoestima. Tá? Então é uma sugestão interessante para você assim aprofundar um pouco mais no tema. Como é que você vai fazer? Você vai ler aquelas frases em voz alta. Vai ver o que combina com você. Aquela frase parece com você de alguma maneira? Você pensa assim. Isso, tem algo parecido, ela tem um sabor de afinidade com você? Tá? Se você talvez mudasse uma ou duas palavras ali naquela frase, ela ficaria com a sua cara? Isso. Então aí você vai começar a entender os pensamentos mais comuns de pessoas que têm autoestima, que muitas vezes... Tem baixa autoestima. Isso, baixa autoestima. Que muitas vezes estão por baixo da superfície daquilo que você está percebendo. Tá? Que às vezes não é tão evidente, porque está no inconsciente. Isso. Mas às vezes lendo a frase você diz, nossa, às vezes eu penso assim. E aí você começa a achar as sutilezas, os detalhes, aonde que está a pedra amarrando teu pé. Aí como é que você vai fazer? Se você aquela frase, ela se parece com você, começa a procurar eventos da sua vida em que você tenha agido daquela maneira. E aí, né, vocês que estão assistindo o vídeo vão entender o poder da crença para condicionar as nossas atitudes. Tá? Então se você pensa daquela maneira, é claro que você se comporta daquela forma. Isso é uma crença. Isso. Se você não acreditasse nela, você não fazia Você não daquele pensaria jeito. daquela Isso. forma. É como dizer assim que um ateu ele acredita em Deus. Ele não acredita. Né? Claro, né? É uma crença para a gente entender. E aí a gente começa a fazer um trabalho de reconstrução. Isso. O que acontece muitas vezes com a questão de autoestima foi algo que a gente já mencionou anteriormente. Está invisível, tem benefícios colaterais que nos alimentam de alguma maneira. Então, eu me coloco muitas vezes em segundo lugar. Eu sofro com isso, mas tem um tapinha nas costas, tem um reconhecimento. E aí a gente vai chegar num outro aspecto, que é uma coisa que eu já observei com algumas pessoas, que elas dizem assim, eu não estou feliz com o que está acontecendo, eu não estou contente, eu não estou bem, mas eu percebo que eu tenho medo de sair disso. Isso. Aí você vai entrando em aspectos que vai juntando com outras crenças, com outros porquês, e aí você vai, nossa, abrir um leque de informações, que é a tal das camadas da cebola, e você vai encontrando por que aquilo acontece na sua vida e fica se repetindo. Isso, exatamente. Aí por baixo disso tem situações de infância, tem nossos pequenos e grandes traumas, tem as nossas distorções de percepção, e no fundo tudo são distorções de percepção. Tem aqueles momentos em que a gente se auto-enganou, porque por algum motivo acreditava que aquele era o melhor caminho, e depois comprou aquela ilusão, né, e continua vivendo naquela mentira. Então, gente, tem assim... É um novelo de lã embolado. Isso, a autoestima é uma coisa que dá assim... pano pra manga. É tempo. Isso. O legal é a gente ter essa disponibilidade, porque vem a questão da prioridade. Isso. Se eu me coloco na minha prioridade, eu sou prioridade na minha vida. Porque algumas pessoas, a gente até já falou disso em outros vídeos, que as pessoas buscam a sua grande missão na vida, e eu sempre falo assim, ó, você quer saber qual é a tua missão? Cuida de você. Aí a gente entra, inclusive, no convite que eu fiz pra gente participar da campanha pela vida. Então, assim, se você não sabe da campanha pela vida, busca nos vídeos anteriores que você vai saber. Então, assim, se eu cuido de mim, só de mim, olha que trabalho que já dá, né? Então já dá bastante trabalho eu cuidar só de mim, eu melhorar a mim. Porque quando eu me melhoro, né? Eu já estou melhorando a vida do outro, porque eu deixo de reagir de formas que também vai incomodar o outro. Então, o simples fato, que parece tão pequenininho, da gente olhar para dentro e se desconstruir e começar a colocar tijolos novos, né? Com consciência, sabendo porque aquele tijolo está naquele lugar, já faz toda a diferença. Acaba sendo até um movimento quântico. A gente facilita a vida de todas as pessoas que entram em contato conosco. Só de todas que entram em contato conosco. E nós não temos só 4, 5 pessoas que entram em contato conosco na nossa vida. Temos os mais próximos, mas nós temos uma vastidão aí de pessoas. Por onde eu passo, eu estou entrando em contato. Né? Então, leva um tempo
Mas se você se colocar como prioridade, você vai ter esse tempo para você. Você vai encontrar no seu dia a dia tempo para você se desconstruir e construir coisa nova. E até para você entrar no trabalho de autoconhecimento, autodesconstrução, eu estava procurando qual dessas palavras era melhor, né? Você precisa tirar um tempo do seu dia. Isso. Você precisa tirar um tempo da sua vida. Muitas vezes você precisa procurar um terapeuta e você precisa fazer um investimento. Isso, e isso é prioridade. Isso, para algumas pessoas, um trabalho como esse é gastar o meu dinheiro. Isso, porque elas continuam com uma poupança, né? Investindo em coisas que são materiais e que podem ter um certo nível de importância, mas elas continuam se sentindo mal. Isso. Então, o que é gastar o meu dinheiro e o que é investir em mim mesmo? Investir em melhoria. Melhoria, em autotransformação, em bem-estar. Não é o que está todo mundo procurando, bem-estar, tranquilidade, paz. Preenchimento. Preenchimento, isso. Então, às vezes, sim, a gente precisa dispor de tudo isso. Isso é prioridade para você? Prioridade. Isso é importante mesmo para você? Então, se você está numa zona da sua vida em que você está sofrendo e você ainda não parou para fazer a mudança, é porque na realidade, olha só, primeiro ponto, vamos entender assim, é porque a água ainda não bateu no seu pescoço, vai piorar. Tá? Segundo ponto, é porque você acredita que você é importante, mas você está mostrando com fatos que não é. Que a sua poupança talvez seja mais importante, ou que, não importa, que a viagem que você vai fazer no final do ano é mais importante, mas você não é prioridade. Olha os fatos, não se deixe enganar pelas artimanhas mentais. Olha os fatos na sua vida. Você quer saber se as pessoas que estão à sua volta, elas realmente estão valorizando você? Olha os fatos. Observe as atitudes. Observe. Aprenda a ser observador. Tá? E se tudo isso que a gente está falando para você colocou você em colapso agora? Que bom. Aí você colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, tá tudo ferrado. Então, tá? Aguenta as pontas aí que na próxima semana a gente vai falar sobre crises de cura. Tá? Então, se você está passando por uma crise agora... Estou feliz por você. Por você, exatamente. Porque nós não vemos a doença enquanto a gente não entra em crise. Né? A gente só sabe que está com uma dor no rim na hora que o rim dói. E a gente vai dar atenção pro rim. A gente só sabe que está com um problema no estômago agora que o estômago está ruim. E daí a gente vai dar atenção. Só sabe que está quase explodindo de raiva na hora que a cabeça dói. Daí a gente vai procurar onde está doendo ali, o que está acontecendo. Então, se você está entrando em crise existencial, em crise de identidade, que bom. Que bom pra você. Aguenta a crise aí, que semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A Valéria falou na carta 16 do tarô, é quando as coisas estão ruindo. Isso. Tá? E nós estamos vivendo num ambiente, né? Numa sociedade global hoje, em que os valores eles estão ruindo. Em que nós não estamos sendo convidados a nos conhecer. Nós estamos sendo convocados a olhar para dentro para poder encontrar algo novo. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham aproveitado. Deixa aí dúvidas, perguntas, ideias. E na semana que vem tem mais. Abração para vocês.